E aí, pessoal, quem já passou por uma igreja anglicana ou só tem curiosidade mesmo, com certeza já se fez aquela pergunta, né? Afinal de contas, no que os anglicanos realmente acreditam? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender os pilares da fé anglicana de um jeito bem claro e direto. E olha, a gente vai levar essa ideia a sério. A nossa fonte descreve essa explicação exatamente assim, como um bate-papo num café. Então, é esse o tom que a gente vai seguir aqui. Uma conversa acessível, simples e sem rodeios. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Pelo mais importante. A primeira coisa, e talvez a mais fundamental para entender o anglicanismo, é o seguinte: antes de qualquer rótulo, anglicanos são cristãos. É essa identidade que une todo mundo e que serve de base para tudo que a gente vai ver. E é exatamente aí que tudo se conecta. Eles compartilham o mesmo coração da fé com cristãos do mundo todo. Acreditam que a Bíblia é o livro que conta a nossa grande história, que revela a vinda de Jesus como Salvador e que a salvação é um presente para todo mundo que confia nele. E para dar uma base sólida para tudo isso, os anglicanos se apoiam nos credos históricos. Pensa neles como um resumo da fé, sabe? São textos bem antigos que colocam no papel o essencial, como a crença na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e que conectam a igreja de hoje diretamente com os primeiros cristãos. Beleza, então a base da crença a gente já entendeu, mas como isso tudo vira prática no dia a dia? Vamos dar uma olhada em como essa fé ganha vida na comunidade e nas celebrações. Pois é, porque uma coisa é acreditar, outra bem diferente é viver essa crença, né? A fé não é só um monte de ideias na cabeça, é na vida em comunidade, na adoração, que essas crenças anglicanas realmente se tornam algo real e palpável. E nesse viver da fé, duas práticas são super centrais: os sacramentos. Pensa no batismo como a porta de entrada, o rito que marca o início da caminhada na igreja. Já a Eucaristia, ou a Santa Ceia, é como se fosse o alimento para essa jornada, uma refeição sagrada onde eles acreditam que a presença de Cristo se faz presente de um jeito todo especial. Outra característica marcante dos anglicanos é que a adoração deles é o que a gente chama de litúrgica. O que isso quer dizer? Basicamente, que o culto tem uma estrutura, um roteiro que segue padrões bem antigos, baseados na Bíblia. Eles usam um livro-guia e seguem um calendário anual, o que dá um ritmo e uma profundidade histórica muito bonita para os cultos. Bom, agora a gente chega numa parte que é fascinante e que às vezes confunde um pouco a cabeça das pessoas. O anglicanismo tem uma identidade que é ao mesmo tempo dupla. É uma espécie de fusão entre duas grandes tradições do cristianismo. Vamos entender como isso funciona. É aqui que a gente vê essa mistura. De um lado tem a herança católica, e aqui católica no sentido de universal, sabe? Que mantém a estrutura antiga da igreja com bispos e sacramentos. Do outro lado, tem a herança reformada, que veio com a reforma protestante lá no século XVI e trouxe de volta um foco muito forte na autoridade da Bíblia e na mensagem da graça de Deus. E o que acontece quando você mistura essas duas coisas? Você tem uma igreja super diversa. Dentro do anglicanismo, você vai encontrar igrejas que puxam mais para o lado católico e outras que se identificam mais com o lado reformado. E essa flexibilidade é o que permite que tanta gente diferente consiga caminhar junto debaixo do mesmo teto. Certo, a gente já viu no que eles acreditam, como eles celebram, mas e a organização? Quem lidera? Como a igreja anglicana funciona na prática? Vamos olhar para a estrutura de governo deles. A palavra-chave para entender isso é episcopal. Esse nome vem lá do grego para bispo, ou seja, a liderança principal da igreja fica por conta dos bispos. Eles fazem parte de uma linha de sucessão que, segundo a tradição, vem desde os primeiros apóstolos, o que cria um senso de continuidade histórica muito forte. E essa liderança é organizada em 3 níveis, bem definidos. Lá no topo estão os bispos, que cuidam de regiões inteiras. Depois vem os presbíteros, que a gente conhece mais como padres, e que são os líderes das igrejas locais. E, finalmente, os diáconos, que têm um papel super importante focado no serviço direto à comunidade. E para a gente ir finalizando, falta uma pergunta importante: como os anglicanos se enxergam em relação às outras igrejas cristãs que existem no mundo? A postura deles sobre isso diz muito sobre quem eles são. Olha, essa frase que está na tela é muito forte e diz tudo. Eles não têm aquela ideia de exclusividade, de achar que são os únicos donos da verdade. Pelo contrário, eles se veem como apenas uma parte de um corpo muito maior, que é a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo.
Na prática, isso quer dizer que eles olham para um monte de outras igrejas, ortodoxas, católicas, protestantes de todos os tipos, batistas e tantas outras, e as reconhecem como igrejas irmãs. O que importa para eles é confessar a fé em Jesus. E com isso, pessoal, a gente tem um bom panorama. Como a própria fonte original falou, este é um ótimo ponto de partida para quem quer entender o anglicanismo. A gente passou pelos fundamentos, mas é claro que sempre há muito mais para descobrir sobre essa tradição tão rica. E para fechar de vez, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Como é que pode, né, duas tradições que parecem tão diferentes, a católica e a reformada, conseguirem não só conviver, mas formar uma única fé, uma única comunhão tão cheia de vida? Essa união na diversidade talvez seja uma das coisas mais bonitas do anglicanismo. Fica aí a reflexão.